Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal que me assiste pelo canal 21 TV Cidade, lá em São Tomé das Letras, Karen, Joel, pessoal que me assiste pela YouTube, um Namastê a todos. Eu hoje vou falar de um assunto que me perguntaram, é o assunto referente a profecias, né? Eu acho que o futuro não é uma coisa rígida, né? Mesmo quando o Chico Xavier fala da data limite, a data limite é um se, né? Se a humanidade não se destruir, vai haver uma era luminosa, Mas as pessoas gostam demais de profecia, gostam demais de Nostradamus, gostam demais de promessas, profecias que Jesus vai voltar, coisas assim. E uma pergunta que as pessoas têm me bombardeado, eu recebi umas 4 ou 5 dessa pergunta, é com relação a um sujeito chamado T. Chase, que tem um canal americano chamado Revelation 13, a Revelação 13, né? Que é um canal, tem uma pegada um pouco evangélica, assim, um pouco apocalíptica evangélica, né? Então, esse cara, assim, ele tem uma coisa, assim, que existe aquela situação em que a religião se funde com a ufologia um pouco, né? Na forma, as pessoas tentam amalgamar as suas crenças religiosas ao conhecimento da ufologia, e essas histórias de teoria de conspiração, de Illuminati, eles fazem uma vitamina, né? Coloca banana, maçã, manga, morango, né? E faz uma vitamina, assim, uma coisa saborosa que as pessoas gostam. Então esse é bem o caso desse T. Chase, esse rapaz americano, rapaz ou homem, não sei como ele é, é um nome, né, que ele adota no canal dele, não aparece o rosto dele. O T. Chase, ele fica falando que vai haver uma terceira guerra mundial, né? E essa terceira guerra mundial vai ser culminada por uma invasão alienígena, né? Que o Putin teria interesse em fazer essa terceira guerra mundial, teria um grande interesse, e que os extraterrestres benignos viriam interferir e cuidar da humanidade, impedir que isso acontecesse. Eu tenho aqui uma leitura, né? Teria Nostradamus profetizado? Eu peguei na OVNI Hoje. O OVNI Hoje é um blog muito bom, um site muito bom de ufologia, né? Que, assim, às vezes eu praticamente acompanho, sigo esse site, e essas novidades, assim, eles sempre colocam, eles estão sempre à frente de todo mundo na colocação das novidades sobre ufologia e tal. Então eu vou ler uma pequena descrição do que eles estão falando e depois eu vou comentar. Um autodescrito vidente fez uma alegação chocante. Em 2017, alienígenas invadirão a Terra e a Terceira Guerra Mundial iniciará. De acordo com ele, foi o que a Bíblia e Nostradamus predisseram. Bom, fazendo uma parte sobre Nostradamus é uma coisa seguinte, eu já li as centúrias de Nostradamus, entendeu? Você pode interpretar Nostradamus de muitas formas, entende? Porque ele falou totalmente por metáforas, tesouras, sapo, monstro, a roda. Tudo que ele falou de uma forma extremamente cifrada, né? Praticamente um código, né? E que você pode interpretar da maneira que você quiser, porque o Nostradamus foi uma pessoa que viveu no tempo da Santa Inquisição, né? Se não me engano, ele era judeu ainda por cima, e ele vinha de Notre Dame, por isso que é Nostradamus, né? E ele era um cara que ele tinha muitos problemas de perseguição da igreja, então ele colocou tudo que ele sabia, com todas as visões que ele tinha, de uma forma cifrada. Então, por exemplo, as pessoas vão encaixando, por exemplo, no que já aconteceu, segundo as centúrias de Nostradamus,
dá para falar, né, por exemplo, o novo destruidor, né, Napoleon, né, que seria o Napoleão, né, no início das duas tesouras como é que era? No início dos duas tesouras com uma coisa no meio, quer dizer, seria o começo do século XIX, né? Então, por exemplo, as previsões futuras do Nostradamus, que são passado para nós, e de que viria um grande destruidor do outro lado do rio Danúbio, que seria a Áustria, que seria Hitler e tudo mais, essas coisas a gente consegue encaixar. Mas as previsões que ainda estão por se concretizar, né, a gente praticamente não consegue entender o que ele quis dizer, né? Mas vamos lá, segundo as alegações feitas pelo vidente T. Chase, né? T-C-H-A-S-E, que gerencia o canal Revelation 13 do YouTube, os extraterrestres estão preparando um grande ataque contra a Terra, e os eventos que levarão ao ataque foram descritos por Nostradamus e pelo livro da Revelação. O livro da Revelação é o Apocalipse, né? O Apocalipse de São João. Em um dos seus livros, no Apocalipse de São João, se fala dos sinais que são visíveis nos céus, né? No fim dos tempos seriam vistos sinais nos céus. Quer dizer, UFO, final dos tempos, sinais dos céus. A gente pode facilmente interpretar dessa forma, né? Nesse sentido, ver UFOs, a aparição constante de UFOs cada vez maior, já seria um indicativo de final dos tempos. Mas isso não é novo, né? De acordo com T. Chase, um dos grandes catalisadores para o vindouro apocalipse é o presidente russo, Vladimir Putin, o qual ele vê como determinado a começar um terceiro evento de hostilidade global. Uma vez que a Terceira Guerra esteja em andamento, as forças extraterrestres irão interferir, ajudadas, e não estou brincando, pelo próprio Jesus. Quer dizer, então o retorno de Jesus, né, encabeçando os extraterrestres, quer dizer, né, uma crença de muitas pessoas, o retorno de Jesus, o retorno do Messias, numa terceira guerra mundial, com invasão extraterrestre. Aliás, no caso que ele está falando, eu me enganei no começo do vídeo, não é que os extraterrestres iriam invadir a Terra, ele viu um pouco diferente, ele viu que os extraterrestres iriam defender a Terra de uma guerra mundial iniciada pelo Putin, tá? Que o Putin seria um cara belicoso. O Putin é um cara belicoso, todo mundo sabe que ele é uma grande ameaça à paz mundial, que ele precisa ser tratado com muitos ovos, pisando em ovos com ele, porque realmente ele tá... É uma coisa complicada, né? Por exemplo, quando você tem um sujeito que tem intenções imperialistas, como foi Hitler, como foi Napoleão, como pode ser o Putin, ainda não se mostrou não pôs as mangas para fora ainda completamente, mas, por exemplo, toda pessoa que tem intenção imperialista, né, ela tem uma coisa muito perigosa. Se você ataca de frente, ela arrasa você. Se você não faz nada, ela começa a crescer, né? Foi o que aconteceu com Hitler no começo da Segunda Guerra Mundial. As pessoas, os ingleses, os americanos, falaram assim, é só uma ditadura que tem lá na Alemanha, né? Ainda por cima tinha características anticomunistas, então os ingleses acharam até legal deixar lá, entendeu? Depois eles começaram a matar pessoas e tudo mais, mas aí já era os judeus tentaram escapar, a maioria dos países recusou a receber esses judeus. Eles acabaram ficando presos lá e começaram a ser exterminados e tudo mais, mas ao mesmo tempo os outros países não queriam mais se envolver, e ele começou a avançar para o leste, depois começou a atacar o oeste também, a França, a Inglaterra, né? Aí sim que virou uma guerra mundial, aí já era tarde demais, né? Mas até que os países fossem atacados fisicamente, ninguém fez muita coisa, né? Ninguém vai atacar um outro país simplesmente, pelo menos naquela época ninguém faria isso, ninguém vai atacar um outro país simplesmente porque ele desrespeita os direitos humanos ou porque ele mata algumas populações em forma indesejável, né? Os turcos otomanos matavam os armênios, quer dizer, isso sempre existiu, né? E então os outros países não interferiam, eles não iam comprar essa briga.
Então parece que de repente esse monstro que é a União Soviética resolveu acordar, né? O professor Dugin, que é um professor russo que justamente fala disso, né? De um eixo eurasiano, né? Que seria a China e a Rússia prontos para se juntar, para formar um bloco comunista que vai atacar o Ocidente, só que ele não é mais aquele comunismo soviético, né? O comunismo da Revolução de Lenin. Seria mais o que sobrou mesmo do comunismo, pelo menos na casa da China principalmente, o que sobrou do comunismo foi o autoritarismo, a ideia do capitalismo de Estado, né? Quer dizer, o Estado controla todas as operações. Então essa coisa de capitalismo de Estado, é um nome engraçado, né? Que seria um neocomunismo onde o Estado é ultra forte. É o Estado que manda, é o Estado que decide. Não existe democracia e as pessoas, na verdade, têm muito pouco para elas mesmas, né? A maioria das pessoas vive muito pobre, trabalha por muito pouco, trabalha para o Estado. Na verdade, o Estado não para o patrão, né, particular, mas para o Estado. Então esse tipo de modelo, né, que a gente poderia chamar de capitalismo de Estado, neocomunismo, sei lá, que caracteriza a China, principalmente, o modo de viver chinês é muito parecido com isso, o russo também, mais ou menos, só que a Rússia é uma coisa mais bagunçada, poderiam estar se juntando para tomar o Ocidente, tomar o mundo, né, com a ambição de se expandir novamente, tomar pelo menos o leste europeu novamente, tomar países asiáticos novamente. Tentaram aqui com a América Latina, com o bolivarianismo, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que parece mesmo que o Putin está com essa intenção, né? A gente não tem uma bola de cristal para saber quão longe ele vai, mas dá mesmo essa impressão. Então isso também é uma questão de geopolítica. O Olavo de Carvalho, né, que é um professor muito interessante, ele é controverso, tem coisas dele que eu não concordo, mas muitas eu concordo, fala muito disso, né? Dos três blocos, né? O Ocidente globalista, né? O Ocidente dos Illuminatis e tudo mais, o bloco eurasiano, que está aí sendo encabeçado pelo Putin, e o bloco islâmico, né? São três blocos de modo de vida, de modelo de sociedade, que estão aí tentando disputar a hegemonia mundial, se expandir, e que não podem, eles podem se aliar, por exemplo, dois contra um, por exemplo, vamos supor, o comunismo com os islâmicos contra o Ocidente, mas em um determinado momento eles também não podem se juntar, porque eles também são opostos entre si, né? Então esse rapaz está falando disso daí, né? Eu estendi um pouco o assunto, mas ele está falando da questão do Putin querer fazer uma terceira guerra. Os humanos são propensos demais à guerra para que algum dia consigam viver pacificamente, disse o T. Chaser. Bom, sabemos disso, né? Ele leu os sinais. Na opinião dele, Putin foi profetizado como o arauto do destino fatídico. Quando ele subiu ao poder, vários sinais celestes apareceram. Planetas alinhados na forma de cruz, formando um eclipse solar, deram a esse evento todas as marcas de um presságio para mudanças. Também tiveram as luas de sangue, né? Que os judeus têm muito medo. Se você decodificar a Revelação 19, parece como se uma invasão de OVNIs. Em Revelação 19:11 está: e o céu vai se abrir e um cavalo branco. E na Revelação 19:14, isso na Bíblia, ele falando, diz que os exércitos do céu seguirão em cavalos brancos. Estou dizendo que os cavalos brancos poderiam ser os OVNIs. Poderia ser Cristo e sua esquadrilha de OVNIs para derrotar o anticristo na batalha do Armagedon. T. Chase invoca outra metáfora da Bíblia. Ele diz que em Revelação 21 o bom livro fala de uma nova Jerusalém. Poderia ser visto como uma cidade alienígena, ou nave-mãe, sendo transportada de outra dimensão para servir a um quartel-general alienígena, né? Ou a destruição nuclear de Jerusalém ia obrigar a fazer uma nova Jerusalém. Isso já é outro palpite meu, né? É o pior que se pode pensar. Porque também tem a questão agora da mesquita, né? Onde o Maomé subiu aos céus, que os judeus estão reclamando por esse pedaço de terra que é mantido pelo governo da Jordânia. Está logo em cima do Muro das Lamentações. Então esse aí é uma zona de conflito imensa. Poderia gerar uma guerra, talvez se os judeus tentarem tomar aquele pedaço de terra, você pode chegar a uma guerra, pode chegar até uma bomba atômica, nem sei.
porque realmente é uma... eles querem reconstruir o templo, o templo de Salomão ali, onde está a mesquita, quer dizer, ou seja, demolindo a mesquita, né? Quer dizer, não tem espaço, duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar, né? O templo de Jerusalém. Se isso soa muito fora da casinha para ser verdade, seu senso ainda está funcionando. A Bíblia pode ser interpretada de várias maneiras, e essa é uma interpretação característica do século XXI. Para T. Chase, os sinais não estão somente presentes na Bíblia, mas também em Nostradamus. Uma palavra de Nostradamus, aqui que o Chase vai mencionar. Por um longo período, um pássaro cinza será visto no céu, próximo de Dole e das terras da Toscana. Ele segura um galho com flores em seu bico, mas ele morre cedo demais e a guerra termina. O médium acredita que o pássaro cinza pode ser um OVNI. O pássaro cinza pode ser um avião. Pertencente aos Greys, que aparecerão no céu sobre a Europa. Todavia, outra pista está na Centúria 2, quadra 70, do reputado vidente Nostradamus. O dardo vindo do céu fará sua extensão, mortes falando grande execução. A pedra na árvore, orgulhosa nação restaurada, ruído, monstro humano, purgar expiação. Extremamente misterioso. A única coisa que eu posso dizer que tem a ver com o que ele está falando é a orgulhosa nação restaurada. Seria a União Soviética restaurada. Foi realmente um dos impérios mais orgulhosos do planeta Terra, e se fosse restaurado, pegando todo de novo, tudo aqueles lugares lá, Polônia, Hungria, o Cazaquistão, Uzbequistão, né, todos aqueles países todos, né. O dardo é sem dúvida um OVNI, é sem dúvida, não sei porquê, pode ser um míssil, com capacidades destrutivas e será visto aniquilando milhões, segundo T. Chase. Alguma razão para se preocupar? Se olharmos para a previsão do dia do juízo final para 2016, veríamos que nenhuma se realizou. E os textos de Nostradamus são ambíguos. Depois tem um vídeo do T. Chase e tal. O que eu acho disso? Eu acho que é mais uma profecia. As pessoas, essa vinda de Jesus já foi prometida 100 vezes. Desde que eu era criança, Apocalipse e Retorno de Jesus são duas manias, verdadeiramente, de alguns setores cristãos que adoram esse tipo de... que sonham com isso daí, né? E que impacientemente alguém se lança e fala, vai acontecer, vai acontecer. Aí daqui a pouco não acontece, me enganei, não foi bem assim, tal, né? Houve um engano, fui logrado, tal, e fica tudo bem, né? Ninguém vai castigar por uma pessoa por errar uma profecia, né? Aquele assunto morre e a pessoa tem um tempo de sucesso e tal. Então esse T. Chase para mim é a mesma coisa. No caso da data limite do Chico Xavier é bem diferente, porque ele fala que pode acontecer isto ou aquilo, quer dizer, a humanidade pode chegar a um máximo de conflito, de conflagração mundial, ou pode superar e entrar na era da luz, né? Vamos dizer, numa certa, no mundo de regeneração, né? Então isso é muito mais sensato, ele não foi taxativo em dizer vai acontecer isso, pá, entendeu? Essa é a grande diferença. Ele falou pode acontecer isto ou aquilo, dependendo dos humanos. O futuro não está escrito de uma forma tão determinística, né? O que eu acho disso aí? Acho furado. Não vai acontecer isso dessa forma, entendeu? Claro que a combinação Trump, Putin, Estado Islâmico, Europa e tudo mais é um barril de pólvora. Uma conflagração mundial, não é preciso ser um grande profeta para imaginar que pode acontecer, né? Ok? É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.